Gostaria de chamar a pastora Miriana para que ela possa pregar aqui no nosso culto. Amém. Senhor meu Deus, gostaria de pedir para que o Senhor possa abençoar a vida da pastora Miriana e que ela possa abençoar a vida de muitos que estão na igreja. Senhor, obrigado. Amém. Jesus. Amém. Eu queria também fazer uma oração, eu mesma sempre gosto de começar assim, e dividir com vocês que hoje a gente vai estudar sobre uma mulher que está na Bíblia, que ela talvez teve um dos maiores ministérios, talvez uma das maiores responsabilidades que a gente vê na Bíblia, mas em momento nenhum a gente vê ela sendo famosa, ou ela gritando pelas ruas, ou ela sendo líder de alguma coisa. Essa mulher foi simplesmente uma mãe. Desde que Deus chamou ela, Ele chamou ela para ser mãe. E hoje, como Dia das Mães, eu acho que cabe a gente estudar ela. Seja você homem ou mulher, eu tenho certeza que você já aprendeu com alguém que é mãe, certo? Quem já aprendeu com alguma mãe? Então, se a gente consegue aprender, né, com as nossas mães hoje, com certeza a gente consegue aprender com essa mãe aqui na Bíblia, que você já deve saber que é a mãe de Jesus. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre Maria. E só para a gente começar, eu queria pedir para você abaixar a sua cabeça e orar comigo, tá bom? Senhor Jesus, continuamos, Senhor, recebendo a Tua presença aqui nesse lugar. Obrigada porque eu posso sentir o mover do Teu Espírito, Senhor. Obrigada pelo calor da Tua presença. Que essa presença continue queimando no nosso coração à medida que nós lemos a Tua palavra. Senhor, que essa palavra possa ir direto ao coração de cada pessoa aqui nesse lugar, conforme o que cada um precisa receber. Obrigada por vir aqui falar conosco, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que de mim, Pai, não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas eu peço a Tua misericórdia na minha vida, Pai. Que cada palavra venha vir nos meus lábios, conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, para a gente começar, o título dessa pregação, se alguém quiser anotar, é Aprendendo com a Mãe de Jesus. E a gente vai ver algumas situações na Bíblia, situações diferentes, tá? Então quer dizer que eu vou ler textos diferentes, a gente vai ler vários textos. E em cada texto a gente vai ver situações em que Maria se comportou de alguma forma, ou disse alguma coisa, teve uma atitude através da qual a gente pode receber um ensinamento de Deus para a nossa vida hoje, amém? Então tá. Então a gente vai começar lendo aqui em Lucas 1. Quem puder abrir, Lucas 1. A gente vai ler do 26 ao 33. Amém? Então vocês acharam? Posso começar? Vai ter ali no telão também, para quem tiver com alguma dificuldade de achar, é só olhar aqui no telão, tá bom? Então Lucas 1, do 26 ao 33, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essas palavras. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim.
Agora pula lá para o 38. Vai lá para o versículo 38. O 38 diz assim, a resposta de Maria para o anjo. Ela respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém? Só que aqui, a primeira coisa que a gente pode aprender com Maria é que ela abraçou a missão de Deus na vida dela. Um anjo chega para uma jovem que ela era bem novinha. Alguns estudos falam que ela era adolescente e ela já estava noiva. E o anjo chega para ela e dá uma responsabilidade. Ela até pergunta como, né? Mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? E o anjo fala: não, fica tranquilo, fica tranquila. Você não precisa fazer nada, porque a presença do Altíssimo te envolverá. E é o próprio Deus que colocará dentro de você o propósito dele. Esse neném deveria ser Jesus. E a primeira coisa que eu penso quando eu leio isso é que muitas vezes Deus chega com uma responsabilidade na nossa vida, com uma missão na nossa vida, e a gente pergunta como, achando que nós precisamos dar todo o caminho para Deus, mas a resposta de Deus é: não, fica tranquilo. Como? Você não precisa saber como, porque eu estou colocando dentro de você a sua missão. Você não precisa caçar em outros lugares, a sua missão ela está dentro de você. Maria não precisava se preocupar como ela iria engravidar, porque o próprio Deus estava colocando dentro dela aquela responsabilidade, aquela missão. Ela não precisava fazer nada além de ser obediente. Às vezes a gente pergunta para Deus: Deus, eu creio que o Senhor me chamou para isso. Deus, eu creio que o Senhor tem esse destino para mim. Senhor, eu creio que o Senhor está me dando essa responsabilidade, mas como? E a palavra de Deus vem para a gente dizendo: Deus vai fazer, está dentro de você. Ele coloca dentro de você o poder, a capacitação, e é através dele que as coisas vão se desenrolar. E uma coisa que eu acho muito interessante, que ajudou Maria a cumprir a responsabilidade dela, ajudou Maria a abraçar a missão dela, é porque ela sabia quem ela era. Olha só o que a gente acabou de ler no versículo 38, a resposta de Maria. A primeira coisa que a Maria responde para o anjo: sou serva do Senhor. A primeira coisa que ela respondeu para o anjo foi a identidade dela. Porque quando você sabe quem você é, você abraça tudo que Deus traz para a sua vida. Seja qual for a responsabilidade, porque você sabe quem você é. Você se lembra lá de Gideão, quando ele estava se escondendo, morrendo de medo, e veio o mensageiro de Deus e falou para ele: Gideão, eu te chamei para você derrotar esse povo e libertar Israel. Gideão falou assim: como assim? Porque ele não sabia quem ele era. Ele só tinha medo. Mas o que o mensageiro de Deus fala para ele? Chama ele de quê? De poderoso guerreiro. Fala: Gideão, poderoso guerreiro. Porque é muito necessário que você receba a identidade do céu para você abraçar a missão de Deus na sua vida. Seja ela qual for. Se a sua missão for que nem a de Maria, ser mãe, saiba que diante de Deus você é serva, você é capacitada, você é filha amada. Se a sua missão é outra, saiba que existe uma identidade de Deus sobre a sua vida. Existe algo que os céus falam sobre você. Existe uma palavra específica no céu sobre a sua vida, sobre a minha vida. E é essa palavra que nós precisamos descobrir. O que Deus está dizendo sobre mim? Quando Deus olha para mim, o que Ele fala? Ele fala o que de mim? Só que não pensa com os seus defeitos, porque todos nós temos defeitos. Você acha que Gideão, lá morrendo de medo, não tinha os defeitos dele? Tinha. Mas o anjo chega e fala para ele: poderoso guerreiro. Porque Deus, ele te vê de um jeito que você não se vê. Se você se vê fraco, Deus te vê forte. Se você se vê medroso, Deus te vê corajoso. Se você se vê pecador, não consigo vencer esse pecado, Deus olha para você e fala: você já venceu esse pecado, porque Jesus morreu na cruz. O sangue foi derramado por você, então a vitória já é sua. Tudo que você pensa sobre você, pode ter certeza, se for negativo, Deus pensa o contrário. Lá em Jeremias 29:11, o que a gente vê? Que Deus fala: eu venci os planos que eu tenho para você. Planos de bem e não de mal, para te dar o futuro que você espera. Os pensamentos de Deus a seu respeito são bons. Vocês lembram da história de Davi? Todo mundo conhece, né, a história de Davi. Que ele vai lá e ele vem o quê? Para enfrentar Golias. Foi a primeira missão que Deus deu a Davi.
naquele momento. E às vezes a gente pensa que a responsabilidade de Deus na nossa vida vem como um peso ou vem como um desafio. Realmente é desafiador, requer fé. Mas aquela responsabilidade, aquela missão para Davi não veio para destruir ele. Se você pensar em Golias, Deus colocou Golias ali naquela região, não foi para destruir o povo, não foi para destruir Davi, foi para revelar Davi. As dificuldades na nossa vida não vêm para nos destruir, vêm para nos revelar. Porque se a gente está andando em fé, quando a gente vai dar de cara com a dificuldade, com o gigante, aquilo vai revelar o que está no nosso coração. Quando Davi viu o gigante, foi o único de todo o povo, até do exército, que quis enfrentar Golias, aquilo ali já revelou ele. Aquela situação já revelou ele, já colocou ele em destaque, já levou ele de onde ele estava, da casa do pai dele, para a casa do rei. Isso acontece quando a gente abraça a nossa missão. A gente sai da onde a gente estava e vai para um novo lugar. Quando a gente está diante de uma responsabilidade que Deus coloca para a gente, na verdade a gente está num ponto de virada. A nossa vida ela pode virar, mudar a qualquer momento. Só que muitas vezes a gente não tem noção. A gente não sabe. Quando o anjo encontrou aqui Maria e falou assim: Maria, você vai ficar grávida, ela não tinha noção que a vida dela ali estava mudando totalmente. Mas estava num ponto de virada. No momento que você decidir abraçar aquilo para o qual Deus te chamou, você pode ter certeza que sua vida vai mudar. No momento que você falar que minha Maria, eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. E nosso Deus, Ele está esperando por pessoas que vão ser que nem Maria. Eis-me aqui, Senhor, pode mudar minha vida. Eis-me aqui, Senhor, pode gerar em mim aquilo que o Senhor quer gerar. Eis-me aqui, Senhor, pode escrever através de minha história que o Senhor quer escrever. Porque no momento que você diz sim para Jesus, no momento que você diz sim para Deus, você pode ter certeza que Ele vai contar com você. Aleluia. E Ele vai fazer grandes coisas através de você, não porque você é grande, mas porque Ele é grande. Amém? Então a primeira coisa que Maria fez, ela abraçou a missão dela. E uma coisa muito interessante, que eu estava meditando nessa palavra, e eu pensei, caramba, Maria disse sim para Deus, ok, mas ela não fazia ideia do que ela estava dizendo. Ela não fazia ideia de como a história seria. Eu imagino que depois, se ela pudesse escolher, será que ela teria escolhido viver aquilo que ela estava falando? Que assim, Senhor, aconteça comigo. Ela não fazia noção. Será que se ela pudesse escolher, ela escolheria viver como uma pessoa virgem, todo mundo sabendo que ela era virgem, e de repente ela ficou grávida, e aí ela tinha que enfrentar os pais dela, ela tinha que falar com José, que era o noivo dela. E Deus começou a ministrar no meu coração que existem coisas que Ele coloca na nossa vida, na nossa mão, que se a gente soubesse realmente o que era, a gente não teria escolhido. E eu lembro que eu estava essa semana na minha casa, eu estava orando, eu falei assim, Deus, tem situações na minha vida que eu não teria escolhido. Se eu soubesse, como seria? E no momento, Deus falou para mim, porque se você pudesse escolher, você não teria escolhido. E eu sinto que tem pessoas aqui hoje que você também fala isso para Deus. Deus, se eu soubesse, não teria escolhido. Deus, se eu soubesse que a minha realidade seria essa, eu não teria escolhido. Mas existem batalhas na nossa vida que Deus empurra a gente. Ele empurra a gente para a batalha, porque Ele soubesse que se Ele deixasse na sua mão, você não teria ido. E Deus falou no meu coração, sabe por que eu te dei isso que você não escolheu se você soubesse? Não foi para te destruir, foi para você vencer. Porque se não tivesse você na história, não teria vitória. Mas porque tem você na história, tem vitória. Aleluia. A batalha tem vitória por causa de você. Essa batalha vai ter vitória por causa de você. Você não escolheu se envolver com isso, você não escolheu essa história. Mas por causa de você vai ter vitória, porque a batalha não vem para te destruir, ela vem para você vencer. O diabo não vem contra a sua vida para ele te vencer, mas para você vencer ele. Glória a Deus, aleluia. Entende? E às vezes a gente é que nem Maria, a gente está lá, tá bom, Senhor, eu nem vou. E a gente não faz noção, a gente não tem noção. Mas Deus sabe o que Ele está escrevendo na sua história. Ele sabe o que Ele está escrevendo na sua vida.
Basta você saber quem você é. Maria sabia e ela falou: eis-me aqui. Em Lucas 1,45 diz assim: feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é aquele que crê e se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então eu quero encorajar você hoje a lembrar todas as palavras de Deus sobre a sua vida. Se lembra daquilo tudo que você já recebeu de Deus. E tenha certeza, pode crer, porque se cumprirá tudo aquilo que Deus falou sobre você. Amém? A segunda coisa que a gente pode aprender com Maria é crer até o fim. Pode crer até o fim. A gente acabou de ler que o anjo chegou para Maria e falou para ela: ó, você vai ter um filho, esse filho vai ser rei, ele vai governar sobre o povo de Judá, e o reino dele jamais vai ter fim. Então Maria pensou como? Caramba, meu filho, vai todo mundo conhecer, ele vai ser governador, todo mundo vai amar ele, eu vou estar no palácio. Ela recebeu uma palavra de Deus que o filho dela ia ser rei. Ela recebeu uma palavra de Deus dizendo que o reino dele não teria fim. E aí ela vive os primeiros anos de Jesus, a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, a vida adulta de Jesus. E ela começa a ver o ministério dele crescer, ela começa a ver as multidões seguindo Jesus. Ela já deve pensar o quê? Opa, a promessa está perto de se cumprir. Meu filho vai ser rei, e o reino dele não vai ter fim. Mas aí de repente, o que acontece? Cruz. De repente, aquele que seria rei, aquele cujo reino não teria fim, aquele que governaria sobre Judá, aquele que era o Messias, está na cruz. Imagina a confusão na mente de Maria. Mas a gente vê Maria lá. Maria não estava longe da cruz, no meio da crucificação, onde ela estava? Aos pés de Jesus. Sabe por que eu creio que Maria estava lá? Não só porque ela era mãe, mas porque ela creu até o fim que algo ia acontecer. Aleluia, Jesus. A gente não sabe, a Bíblia não diz se ela sabia que ele ia ressuscitar, se ela estava entendendo o que estava acontecendo. A Bíblia não dá detalhes disso. Mas a gente sabe que ela estava lá. Ela estava lá esperando alguma coisa acontecer, porque ela sabia da palavra que ela tinha recebido. Então, qual é a sua atitude quando aquilo que você achava que ia acontecer, de repente acontece tudo diferente? Qual é a sua atitude diante da presença de Deus, diante do Senhor, quando aquilo que você achava que ia dar certo, dá errado? Qual é a sua atitude diante do de repente de Deus? De repente o emprego que você achava que ia dar certo, você perde. De repente o relacionamento que você achava que ia em frente e finalmente vou casar, dá errado. O que acontece quando você acha que finalmente você vai conseguir a vitória? Chegou o tempo de Deus e de repente tudo diferente do que você pensava. Qual é a atitude que você tem? Maria, no final de tudo, ela estava ali presente. Não só na cruz, mas também no sepulcro. Quando ele é levado para o sepulcro. Algumas pessoas acham que Maria não estava no sepulcro. Outros estudos dizem que ela estava. Eu prefiro acreditar que ela estava. No Evangelho de Mateus, quando descreve o sepulcro, né? Porque Jesus morreu na cruz, José de Arimateia pediu o corpo dele, enrolou o corpo dele lá na roupa de linho, levou ele para o sepulcro, que era dele, e fechou com uma pedra. Quem se lembra? Lembra? As mulheres que seguiam Jesus vão lá para o sepulcro. No Evangelho de Mateus diz que as mulheres que estavam lá eram Maria Madalena e a outra Maria. Não especifica quem é essa Maria. O Evangelho de Marcos diz que estava Maria Madalena, diz que estava Maria, mãe de Tiago e José, que aí na minha interpretação é a Maria, mãe de Jesus. O Evangelho de João diz que estava só Maria Madalena. O Evangelho de Lucas diz Maria, mãe de Tiago. Mas a Bíblia já cita antes Maria, mãe de Jesus, como mãe de Tiago e José. Você lembra? Lá em Marcos 6, quando fala assim de Jesus, ué, aquele ali não é um carpinteiro lá de Nazaré? Vocês lembram? Marcos 6:3 diz assim, ué, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José? Então a gente já vê aqui que
Jesus era irmão de Tiago e José. Então, quando em Marcos e Lucas diz que Maria, mãe de Tiago e José, estava no sepulcro, muitos estudiosos acreditam que era Maria, mãe de Jesus. Os católicos, o catolicismo já não acredita, porque eles acreditam que Maria foi virgem para sempre e Jesus não tinha irmão. Mas a gente sabe que a Bíblia cita os irmãos de Jesus, então a gente não vai por essa corrente. Então a gente crê que Maria estava lá, mesmo diante do inesperado, mesmo vendo o filho que era para ser rei morto, ela está lá, acreditando até o fim, acreditando naquela palavra que Deus deu para ela. E eu acho o mais lindo de tudo é que ela viu a ressurreição. Porque quando você permanece, você não desiste, por mais que as coisas não tenham acontecido do seu jeito, se você permanecer, você vai ver a glória de Deus. Se você permanecer, você vai ver o milagre do Senhor. Mesmo que não esteja sendo do jeito que você queria, mesmo que não esteja sendo a história que você sonhou, se você permanecer, você pode ter certeza que você vai ver o Senhor fazer o sobrenatural. Glória a Jesus, aleluia. E o que eu acho mais incrível é que a gente não vê irmão de Jesus ali no cenário da cruz. A gente vê só Maria. A gente vê Maria ali. E aí algo interessante acontece. Jesus lá crucificado, sofrendo pra caramba, com muita dor, à beira da morte, ele olha para baixo e vê Maria. E ele vê o discípulo que ele amava, João, e fala assim: mulher, eis aí seu filho, homem, eis aí sua mãe. E a partir daquele momento, ele não deixa Maria sozinha. Ele traz uma provisão para a vida dela e ele fala assim: Maria, agora você é a mãe de João. João, agora Maria é sua mãe. Porque Maria estava ali, na cruz, sem os irmãos de Jesus. E se vocês olham e leem para trás, os evangelhos, a gente vê que os irmãos de Jesus não criam nele. Aqui, ó, em João 7,5, fala assim: pois nem os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não seguiam Jesus. Os irmãos de Jesus duvidavam dele. A única que seguiu Jesus até o fim foi Maria. Só que aí, passa, Jesus morre, ele ressuscita, e a gente vê o que? O livro de Atos. Quando a gente começa lá no livro de Atos, depois que Jesus ressuscitou, se revelou aos discípulos, ele subiu ao céu para ficar com o Pai, amém? Amém. E aí o povo lá em Atos, os seguidores de Jesus, estão esperando o Espírito Santo vir, a promessa do Senhor. E eles estão todos reunidos, até porque estavam perseguindo os cristãos, então eles estavam todos reunidos, escondidos no cenáculo. Aí olha só o que diz aqui em Atos 1. Vamos ler do 12 ao 14. Atos 1, do 12 ao 14. Diz assim. Vocês acharam, amém? Não? Mais um pouquinho? Tá. Atos 1, do 12 ao 14. Diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago, e todos eles se reuniam sempre em oração. Agora preste atenção nisso, gente. Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Com os irmãos de Jesus, que antes não criam, mas agora creem. Que antes não eram salvos e agora são salvos. Tudo isso porque uma mulher permaneceu até o fim. Tudo isso porque uma mulher não se deixou levar pelas circunstâncias adversas. E uma palavra que eu quero trazer para a sua vida aqui hoje é que se você permanecer, você vai ver a salvação da sua família. Se você permanecer, você vai ver aqueles que duvidavam, agora crendo. Porque Maria perseverou. E ela pôde ser um instrumento de salvação na vida daqueles filhos que não criam antes. E isso a gente pode aprender com ela. Crer até o fim. Amém? E um outro ponto
aqui, que é o que a gente pode aprender com Maria, vai estar em João 2, se vocês puderem abrir. João 2, do 1 ao 11. A gente vai ler agora o primeiro milagre, de quando Jesus transforma a água em vinho no casamento. Vocês lembram dessa história? Sim, né? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Ué, mas eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas a mãe de Jesus disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde eles vieram. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, um vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Aqui a gente vê o primeiro milagre de Jesus. Ele transformou a água em vinho e salvou um casamento que ia ser um fiasco, porque não tinha mais vinho. Um milagre simples, mas um milagre que mostrou o poder e a glória dele. Mas o que a gente pode aprender com Maria aqui? Às vezes a gente acha que só pode aprender com Jesus, né? Mas olha só o que Maria fez nessa situação. Acabou o vinho do casamento, certo? Foram dizer para Maria, ou Maria soube que acabou o vinho. Ela falou: opa, eu tenho um problema aqui. Então, para quem que ela vai levar esse problema? Para Jesus. Ela falou: acabou o casamento, Jesus. Aí Jesus não dá uma resposta muito boa para ela, não. Olha só o que Jesus diz: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então Jesus dá para ela uma resposta negativa. Ele fala assim para ela: nem vem pedir nada não, porque a minha hora ainda não chegou. Aí Maria fala o quê? Tá bom. Ela fala: tá bom, gente? Não. Ela aceita a resposta de Jesus? Não. O que ela faz? Para os empregados: fala aí, tudo que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Maria ignorou o que Jesus disse. É a mesma coisa de falar assim para minha mãe: mãe, posso fazer tal coisa? Minha mãe fala assim: não. E eu vou lá e faço. Eu ignoro totalmente o que minha mãe disse. Foi a mesma coisa aqui. Jesus fala para Maria: Maria, não chegou a minha hora não, mulher, para com isso. Mas ela parece que ouve o contrário, parece que ela ouve assim: vamos lá, vamos fazer um milagre. Aí ela vai lá e fala para os empregados: obedece tudo que ele falar, faz o que ele falar. Sabe por que Maria foi tão ousada de contrariar Jesus? Porque ela tinha intimidade com ele. Porque a intimidade com Deus gera em você ousadia. A intimidade que você tem com Jesus gera ousadia. Porque ela era tão íntima de Jesus que ela sabia que ele queria fazer aquele milagre. Ela sabia que ele tinha um coração voltado para ajudar pessoas. Ela sabia que ele tinha um coração voltado para a esfera do sobrenatural. Ela sabia que ele não era um homem que andava só pelo que ele via, só pelo que era possível. Ela sabia que ele era um homem que andava no impossível. Ela sabia que ele era diferente. E por isso que ela foi ousada e falou assim: não, faz o que ele mandar. E ele nem discute com ela, ele vai e faz. Porque Jesus queria fazer aquele milagre. O nosso Deus, ele quer fazer milagres. O nosso Deus, ele quer se envolver com aquilo que talvez ele nem precisaria se envolver. Para que Jesus tinha que se meter no problema do casamento? Ele era noivo.
Por que ele tinha que se meter com aquele problema? Porque alguém teve fé nele. Por que Deus tem que vir se envolver com o que é meu? Porque eu tenho fé nele. Porque eu conheço ele, porque ele é meu íntimo, porque ele é meu amigo, porque o meu Deus é o meu Pai. Aleluia, Jesus. Por isso que ele se envolve com as nossas coisas. Agora a minha pergunta é: o que a nossa intimidade com Deus tem provocado na nossa vida? A intimidade de Maria com Jesus provocou naquele casamento um milagre. Fez com que o final do casamento fosse melhor do que o início. Fez com que o vinho do final fosse melhor do que o início. Trouxe honra para a vida dos noivos, para a família dos noivos. A intimidade de uma mulher transformou uma festa inteira. Agora, o que a sua intimidade com Deus está transformando na sua vida? A intimidade que você tem com Jesus está mudando a sua reputação? A intimidade que você tem com Jesus está mudando a reputação da sua casa, da sua família? Eu imagino que as pessoas que saíram desse casamento saíram falando bem. Nossa, que casamento maravilhoso. Nossa, que família abençoada. Nossa, que legal. Eles deram um vinho maravilhoso. Ninguém nem soube, talvez, que o vinho acabou. O que estão dizendo sobre você quando vêm encontrar você, quando vão na sua casa, quando vão te visitar? Eles saem da sua casa falando que família abençoada. Sabe o que o nosso relacionamento com Jesus e a nossa permissão daquilo que Ele quer fazer na nossa vida tem causado para as outras pessoas? Eu acredito que Deus está nos chamando para a gente viver esse nível de ousadia. Ele está nos chamando para conhecer Ele tão bem, tão bem, tão bem, que quando a gente anda na rua e a gente vê os milagres que precisam ser feitos, as pessoas que precisam ser tocadas, a gente vai ser parceiro dele e falar assim: ó Jesus, vem cá. Jesus, atua aqui esse milagre. Senhor, vem aqui, eu chamo a tua presença, eu chamo o teu poder. Senhor, opera aqui nessa situação. Sabe, eu imagino, às vezes eu acho que a gente sabe que o nosso Deus faz milagres, mas muitas vezes a gente não convida Ele para as situações que precisam de milagre. A gente sabe que o nosso Senhor é capaz, mas a gente não convida Ele para vir fazer o sobrenatural. Sabe por quê? Porque está faltando intimidade. Está faltando a gente conhecer Ele tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que a gente sabe que Ele está ali doido para se envolver com as suas coisas. Ele está doido para te curar, fisicamente, emocionalmente. Ele está doido para te renovar. Ele está doido para se revelar para você em amor. E você saber como Ele é maravilhoso, como Ele é lindo, como Ele é misericordioso. Ele está doido para transformar a sua água em vinho. Ele está doido para transformar aquilo que você achava que era o fim num novo começo. Ele está doido para te mostrar que o final é muito melhor do que o início. Basta a gente ser ousado no nosso relacionamento com Deus. Basta a gente trazer essa intimidade para os lugares onde a gente anda publicamente. O evento do casamento era um evento público, né? Posso dizer. Não que todos fossem convidados, mas era público no sentido que estava todo mundo ali. E o Pai no céu queria manifestar Jesus ali. Vocês lembram de uma situação em que Jesus cura no sábado? Jesus cura no sábado e as pessoas começam a criticar Ele porque Ele curou no sábado. Não, porque não era para curar no sábado. Só que a gente vê que nessa mesma passagem que eu não anotei agora, eu não anotei, mas é lá em João 5, Jesus cura no sábado e aí começa a criticar Ele. E aí João 5 fala assim, que Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Jesus não fazia nada sozinho, Ele só fazia com o Pai. Sabe, então se Jesus curou no sábado, onde não se podia curar, é porque o Pai estava falando para Ele curar. Se Jesus transformou a água em vinho no casamento, apesar de não ser a hora dele, é porque o Pai estava falando, vai. Porque a fé, ela provoca o coração de Deus. Quando Deus encontra em alguém fé, isso move
os milagres de Deus. Isso move o coração de Deus. Vocês lembram que Jesus teve que sair de uma cidade porque ele não podia fazer milagre lá? Por que ele não podia fazer milagre lá? Porque ele não era poderoso? Por que ele não poderia fazer milagre naquela cidade? Se ele é o Todo-Poderoso. Ele não pôde fazer milagre naquela cidade porque não tinham fé. Ninguém cria. No momento que a gente passa a crer, a gente vê o sobrenatural, é um princípio bíblico. Você crê, você move o coração de Deus e você vê o sobrenatural no tempo que tem que ser. Mas é porque assim que funciona. Assim que funcionam os princípios bíblicos. Nós somos chamados para ser facilitadores do Senhor. Nós somos facilitadores daquilo que Ele quer fazer, não só na minha vida, porque seria egoísmo demais eu ser uma facilitadora só dos milagres que eu quero. Nós somos facilitadores daquilo que Ele quer fazer no mundo. Nós somos facilitadores do que Ele quer fazer na nossa cidade, no nosso país, do que Ele quer fazer em Israel. Vocês sabem, né, que no final dos tempos o templo vai ser reconstruído em Israel, o anticristo vai sentar no templo em Israel, haverá a batalha final onde Jesus vai vir, ele vai vencer, ele vai reinar na terra. Mas Deus precisa de facilitadores para ele vir e fazer toda essa espera de milagres e sobrenatural. Se a gente quer ver algo diferente aqui onde a gente mora, começa aqui, começa com a gente. Sabe, chega de falar Deus vai ser Deus, e cadê Deus? E como que Deus permite isso? Chega, que como você permite isso? Como você permite isso na sua vida? Como você permite isso na sua casa? Como você permite isso na sua comunidade, no seu país, na sua cidade, no mundo? Somos nós. Porque o Senhor, Ele está pronto para se chegar àqueles que têm intimidade. Aleluia. Aqueles que são que nem Maria e têm fé para que o sobrenatural aconteça. A intimidade que você tem vai gerar em você uma ousadia para que você veja o sobrenatural de Deus. Queria pedir ajuda para a gente começar a encerrar aqui. Eu acredito que a gente está vivendo um tempo que a Bíblia diz, né, que o amor de muitos se esfriaria. Mas eu acredito que na igreja do Senhor, nós que conhecemos a Ele, eu acho que em nós é reverso. Né? A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas eu acredito que aqui, na casa do Senhor, no povo de Deus, Deus está esperando que o nosso amor aumente. Ele está esperando que o nosso coração queime. Sabe, está chegando a hora do nosso coração queimar por aquilo que Deus quer fazer. E hoje de tarde, quando eu consegui ter um tempinho sem minha bebê, eu estava no quarto orando por essa noite. E eu falei assim, Deus, como que o Senhor quer que eu termine? Eu estava tendo assim, várias ideias de como eu poderia terminar essa pregação, de como seria o apelo e sobre o que eu ia orar. E o que Deus colocou no meu coração hoje à tarde foi: ora por milagre. Aleluia. Ora por milagre. Sabe, a intimidade de Maria, eu falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. A intimidade de Maria gerou o primeiro milagre de Jesus, porque ela era íntima dele. Você está aqui hoje, talvez você não se julgue íntimo de Deus, eu não sei. Talvez você se julgue íntima de Deus, eu não sei. Mas a gente está na presença de Deus. E eu creio que o seu posicionamento de fé agora, ele pode mover o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Você escolher agora abrir o seu coração de forma íntima ao Senhor, pode provocar um milagre dele na sua vida. A gente aprendeu hoje com Maria que ela abraçou a missão de Deus, ela creu até o fim, e a intimidade dela gerou um milagre, porque ela conhecia Jesus. Eu creio que nós aqui hoje conhecemos Jesus, e porque a gente conhece Jesus, a situação pode mudar. O vinho não precisa acabar, não precisa estar no final. Deus quer te dar algo novo hoje.
Deus quer fazer você sair daqui renovado hoje, com uma nova esperança, com um novo vinho, com algo divino mesmo do céu, da parte dele. E é assim que a gente vai acabar hoje. A gente vai orar por milagre, pelo mover dele na nossa vida, seja qual for a área que você precisa. Eu preciso em algumas áreas, nem só uma. Talvez você seja que nem eu, eu preciso de vários milagres. Mas a gente crê no poder do nosso Deus, amém? Eu queria que você se colocasse de pé comigo. Você curvasse a sua cabeça agora num momento íntimo com Jesus. Eu sinto no meu coração uma palavra, talvez para uma mulher, não sei, ou para mais, mas para alguém que é mãe, aqui hoje. Vocês lembram que a gente leu que Jesus lá da cruz olhou para baixo e viu a mãe dele aos pés, e ele falou assim: mulher, eis aí o teu filho. À beira da morte, Jesus provê para a mãe dele alguém para cuidar dela. E a palavra que eu tenho no meu coração é que existe um cuidado especial de Deus para você que é mãe. E talvez no dia de hoje você está como Maria, aos pés da cruz, falando: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Não era essa história que eu sonhava para o meu filho. Não era essa história que eu sonhava para minha filha. E você está aqui hoje, é dia das mães. E você queria que seu dia das mães estivesse diferente. A minha palavra para você é: existe um cuidado especial de Deus sobre você, mãe. Existe uma provisão especial de Deus para você, mãe. O Senhor está te vendo, mãe. O Senhor está vendo o seu sofrimento, mãe. A salvação vai chegar na sua família, mãe. Mãe, o Senhor te vê, mãe. O seu clamor não passa despercebido, mãe. Receba essa palavra de Deus para sua vida. E agora eu quero que você levante sua mão assim, para a gente orar por um milagre, amém? Senhor amado, nós te apresentamos aqui diante da tua presença o milagre que a gente precisa. Senhor, eu te apresento o milagre do teu povo, Senhor, de cada pessoa aqui, de cada homem, de cada mulher, de cada adolescente, de cada jovem. Senhor, eu te apresento a situação de cada um. E nós te clamamos, Senhor, pelo teu milagre em cada área da vida do teu povo. Senhor, eu profetizo agora o sobrenatural de Deus sobre a vida de cada um. Eu profetizo o agir de Deus, eu profetizo água sendo transformada em vinho. Eu profetizo o impossível acontecendo na vida de cada um. No corpo, na área física, eu profetizo a cura do Senhor. Eu declaro o sangue de Jesus derramado na cruz sobre a vida de cada um agora. E eu declaro Jesus, o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é todo poderoso. Eu declaro Jesus sobre a sua vida, eu declaro Jesus sobre o seu corpo, eu declaro Jesus sobre a sua família, eu declaro Jesus sobre o seu relacionamento, eu declaro Jesus sobre o seu chamado, eu declaro Jesus sobre a sua eternidade, em nome de Jesus. Seja feito o milagre do Senhor. Nós te conhecemos, Senhor, assim como Maria te conhecia, e ela conhecia o teu coração. E nós sabemos que o teu coração sobre nós é sim e amém. As tuas promessas sobre a nossa vida são sim e amém. Então hoje, Senhor, nós nos posicionamos como facilitadores do teu agir, Senhor, da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, do nosso país, do nosso mundo. Nós nos posicionamos como facilitadores do teu agir, Senhor. Age através de nós, Pai. Nós abraçamos a tua missão na nossa vida.
para fazer vinho para aquele povo ali. Se fosse seguir o ciclo natural das coisas, anos, né, pastor? Para fazer um vinho bom. Mas Deus é o dono do tempo. Ele não precisa de dias, Ele não precisa de horas, Ele não precisa de anos. Ele pode fazer agora, que haja agora, o sobrenatural de Deus seja realizado agora na tua vida, agora na tua casa, agora na tua família, agora em nome de Jesus. O sobrenatural de Deus pode acontecer agora. Creia nisso. Creia que enquanto você está aqui adorando ao Senhor, pastor Guilherme, você pode orar por aquela menina ali de vermelho ali, ó, com uma jaqueta jeans, ela está com a mãozinha assim no rosto. Ora, porque Deus quer fazer algo na vida dela hoje, agora, em nome de Jesus. O Senhor enxugará dos teus olhos toda a lágrima. O Senhor fará novas todas as coisas. Ó, olha o que Deus está trazendo. O que Ele faz surpreende a todos. O que Deus faz é melhor do que o homem. Você já pode ter experimentado muito do que você já fez, do que o homem já fez, do que a religião já fez, mas hoje você vai experimentar do que Deus faz, porque o que Ele faz é infinitamente melhor. Não havia expectativa, não havia possibilidades, mas para Deus não existe possibilidades, porque Ele é o Deus do impossível. Todo aquele lugar ficou maravilhado. E o copeiro experimentou do vinho. Falou que interessante essa casa. Geralmente todos servem o vinho de melhor qualidade no início da festa. Mas como foi declarado aqui hoje, o vinho é melhor do que o começo. Se está ruim agora, não acabou. Se está ruim agora, ainda não acabou. Se está difícil agora, ainda não acabou. Porque o fim é melhor do que o começo. E aí ele declara: aqui foi diferente. O melhor está sendo servido no final. Eu queria que você erguesse as tuas mãos o mais alto que você puder. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos têm o nome escrito no livro da vida? Comece a dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus. Porque o melhor de Deus está chegando hoje. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho que não sofreu a manipulação de mãos dos homens, mas algo que foi feito totalmente por Deus. Vinho novo para a tua vida, vinho novo para a tua casa, vinho novo para a tua família, vinho novo para a nossa cidade, vinho novo para a nossa nação, vinho novo para os nossos jovens, vinho novo para os anciãos, vinho novo, vinho novo. O que Deus tem é vinho novo, 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 novo. Aleluia. Ó, preste atenção. Por onde você caminha hoje? Você está pisando num carpete. Deve estar custando aí uns R$80 o metro dele. Nós nem compramos, ganhamos. Você está pisando num carpete. Quando você sair de fora,
Você vai pisar num concreto, cimento, R$32 o saco. Depois você vai pisar num asfalto, uma mistura de pedra com piche, material mais barato para cobrir as ruas, para a gente poder passar. Agora eu quero que você levante sua mão. Aleluia, Deus. Porque hoje você está precisando dessas coisas. Mas eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a minha vida e sobre essa comunidade, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, que nós vamos caminhar sobre o ouro. Sobre o ouro. Porque lá as ruas são de ouro. De ouro. De ouro. O melhor de Deus está chegando, Marco. A volta dele vai fazer com que vivamos o melhor. O melhor. O melhor. O melhor. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Você pode adorar, vamos louvar juntos, vamos adorar. Meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória. Nessa hora que meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz, me dá vitória. Nessa hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado, eu vivo hoje livre do pecado, que tuas promessas dos milagres